Exposição O Colorido de Eli Raio é aberta em Timbó. Uma exposição de arte inspirada na obra da artista catarinense Eli Raio foi aberta na casa do poeta Lindolf Bell, em Timbó. A exposição O Colorido de Eli Raio reúne trabalhos desenvolvidos por alunos do 7º ano da Escola de Educação Básica Professor Júlio Scheidemantel. Os alunos trabalharam com técnicas de policromia, monocromia, linhas, pontos e cores para recriar a obra de Eli Raio, que era conhecida pelo uso intenso de cores nas suas pinturas. A exposição também traz informações sobre a vida e a obra da artista. Essa exposição está aberta para visitação até o dia 14 de novembro no Grão Espaço Cultural da Casa do Poeta Lindolf Bell. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Olha, temos mudanças no atendimento da unidade do João Paulo II em Indaial. Secretaria da Saúde iniciará a reforma da unidade básica Renato Ferreira de Melo, que irá contemplar melhorias no telhado, parte elétrica e nova pintura. Um investimento importante para oferecer uma melhor estrutura aos usuários. Dessa forma, o atendimento ali na unidade funcionou pelo menos ontem, até o meio-dia, para que a equipe realizasse então a mudança para a unidade da rua Ataíde Rufino, no bairro Benedito, onde irá atender temporariamente até o fim das obras, a partir das 8 horas da manhã do dia de amanhã. As médicas da unidade Renato vão atender a demanda espontânea e os agendamentos de hoje, dia 26, no SAIS. Portanto, aí mudança no atendimento da unidade básica Renato Ferreira, sendo transferida lá para a unidade da rua Ataíde Rufino, a partir do dia de amanhã, das 8 horas da manhã, e as médicas então vão atender as demandas espontâneas e os agendamentos de hoje lá no SAIS Indaial. Muito bem, informação importante aí para você de Indaial nesta manhã de quinta-feira. O Rotary Clube de Ascurra, Rotará Clube de Ascurra e também o Interact lá de Ascurra, com o apoio da Prefeitura Municipal, promovem um evento de Dia das Crianças no próximo dia 28 de outubro, sábado, no Parque Pertucci. O evento terá atrações gratuitas para crianças de todas as idades, incluindo parque inflável, brincadeiras infantis, pintura facial e desenho, distribuição de cachorro-quente, refrigerante, pipoca e algodão doce. Além disso, haverá um jogo de inauguração do campo de futebol do Parque Pertucci, apresentações culturais da Casa da Cultura de Ascurra e um teatro infantil. O evento será realizado das 10 às 12 horas para as crianças atípicas e das 13 às 17 horas para o público em geral. Certeza, agora um evento de Dia das Crianças lá no município de Ascurra, promovido pelo Rotary, Rotaract, Interact e também pela Prefeitura, em função de que no Dia das Crianças mesmo, Ascurra estava passando lá por dificuldades com relação às enchentes que assolaram a nossa região. E olha, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, declarou o estado de emergência na BR-470 em Santa Catarina, depois de registrar mais de 100 ocorrências por causa das fortes chuvas que atingiram o estado neste mês de outubro. Segundo o órgão, as ocorrências incluem alagamentos, deslizamentos, trincas na pista, rupturas de bueiros e quedas de árvores. Os pontos mais afetados foram no Alto Vale do Itajaí, em Ibirama, Rio do Sul e também Pouso Redondo. A decretação de emergência abrange um trecho de mais de 200 quilômetros entre Navegantes e Curitibanos. O DENIT ainda não fez uma projeção de prejuízos, mas pelo menos 140 milhões de reais devem ser investidos nas BRs catarinenses após os estragos provocados pelas chuvas. 140 milhões de reais, mas ainda não se tem a extensão de todo o estrago. BR-470, que já é problemática por si só, agora depois dessas chuvas, principalmente nos trechos aí do Alto Vale, estão em condições de calamidade pública mesmo, então declarada em estado de emergência a BR-470 depois dessas intensas chuvas, e ainda a gente tem mais chuvas pela frente, então é situação complicada das nossas rodovias e principalmente da nossa BR-470, que de Indaial para cima, Ascurra, não tem nem projeto para duplicação, e agora com essa dificuldade toda, muito cuidado, portanto, ao trafegar no Alto Vale, nas BRs que foram aí, nos trechos que foram danificados após essas enchentes que se abateram aqui sobre o Alto Vale, principalmente nessa primeira quinzena do mês de outubro. Olha, o Conselho de Segurança da ONU
rejeita 2 resoluções sobre o Oriente Médio. Olha só isso aqui, gente. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou nesta quarta-feira, 25, 2 resoluções sobre a situação do Oriente Médio. A primeira resolução, apresentada pelos Estados Unidos, foi rejeitada após obter votos contrários de quem? Da Rússia e da China, 2 membros permanentes que têm voto, que podem ter esse voto aí que rejeita, né? Tem voto aí que pode rejeitar qualquer resolução da ONU. Então foram 10 votos a favor, 3 contra. A Rússia, a China e a Albânia votaram contra a resolução da ONU e tivemos 2 abstenções, uma delas de quem? Do Brasil. Proposta americana foi construída focada no direito de autodefesa de Israel e sem apelos a um cessar-fogo, mas para pausas humanitárias no conflito. Na segunda resolução, apresentada pela Rússia, não obteve nem a quantidade de votos necessária para conseguir a aprovação. O documento propunha, já da Rússia, um cessar-fogo humanitário e pedia a Israel que cancelasse imediatamente a ordem de retirada dos palestinos do norte de Gaza. E aí não obteve, logicamente, assim como eles votaram contra, a Rússia votou contra a resolução dos Estados Unidos, só teve 3 votos contra, que foi da Rússia, da China e da Albânia. Todos os demais que votaram a favor da resolução dos Estados Unidos votaram contra a resolução proposta pela Rússia, nesse caso aqui. E o Brasil se absteve nas duas resoluções, de votar nas 2 resoluções. Ou seja, o Brasil fica ali em cima do muro, né? Nessa questão do conflito. Já não é de hoje aqui que o Brasil precisaria ter um posicionamento mais claro a respeito dessa situação, um posicionamento contra o Hamas, admitindo aí o Hamas como, declarando o grupo Hamas grupo terrorista, aplicando inclusive sanções como fazem outros países aí contra manifestações a favor do terrorismo. Então a gente não vê isso aqui do nosso país. Inclusive, depois da fala do secretário-geral da ONU de anteontem, do Guterres, lá a ONU acabou, Israel, aliás, suspendeu a emissão de vistos para funcionários da ONU. Israel suspendeu a emissão de vistos para funcionários da ONU. O Estado de Israel suspendeu a emissão de vistos para funcionários da Organização das Nações Unidas atuarem no país depois das críticas do secretário-geral da entidade, o Antônio Guterres, à ação do país na faixa de Gaza, dizendo que essa reação, que foi uma reação, querendo dizer que foi uma reação do Hamas, que não surgiu do nada esse conflito por ali. Essa ação terrorista do Hamas que foi planejada durante muito tempo, executada aí com requintes de crueldade. E muita coisa está acontecendo durante esse conflito aí. Inclusive a gente vai discutir isso na nossa enquete do dia de hoje. Daqui a pouquinho a gente repercute a enquete para você votar e para você participar. Muita coisa está aparecendo. E a máscara da ONU também está caindo aí, porque a ONU está se mostrando ineficaz. Para que serve a ONU? Para a Organização das Nações Unidas, que é para trabalhar pelas questões da paz mundial, enfim, não está servindo para nada. Tem se mostrado aí um antro de progressismo, de esquerdismo, e quando precisa de alguma ação específica, ninguém se entende por lá. Essa é a grande realidade. Nesse momento, a ONU está mostrando que não serve para nada. Pois é, voltando aqui para o Brasil, o presidente Lula demitiu nesta quarta-feira a presidente da Caixa Econômica Federal, a Rita Serrano. De acordo com nota divulgada pela Presidência da República, o governo federal nomeará o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes para a presidência do banco. No comunicado, a presidência afirma que a Rita cumpriu a missão de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa, com a valorização dos funcionários e a retomada do papel do banco em políticas sociais, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio. No fim de setembro, Rita Serrano declarou que a discussão sobre uma eventual saída do posto era respondida com muito trabalho. Pois é, dona Rita Serrano, só que muito trabalho não foi suficiente, então, para mantê-la no cargo desse governo que diz defender aí o direito de igualdade das mulheres, mas Rita Serrano foi demitida
para colocar o que no lugar dela? Um homem. A ministra dos Esportes, aqui que era de Blumenau, inclusive, foi demitida para colocar no lugar dela um homem. Nós temos ali a Simone Tebet, que é um poste, que, né, não tem voz nenhuma atuante no governo federal. Nós temos uma Marina Silva, que foi colocada ali na questão do meio ambiente, também por uma questão mais histórica do que de atuação. E o ato mais contundente dela, ultimamente, sobre isso, foi dizer que as queimadas na Amazônia são culpa do Bolsonaro. Essa foi a ação mais contundente da Marina Silva nos últimos tempos com relação ao meio ambiente. Então, para um governo que dizia aí defender o direito das mulheres, nós estamos vendo como funciona. Isso é um direito flex, que dependendo da situação é que ele existe ou não. E olha o julgamento do ano aqui no TRE de Santa Catarina. O primeiro item da pauta da sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desta quinta-feira, 26 de outubro, vem sendo considerado o julgamento do ano do órgão. Os 7 juízes vão analisar o pedido do PSD de cassação da chapa do senador eleito em 2022 por Santa Catarina, o Jorge Seife, do PL. O partido do ex-governador do estado e também candidato ao Senado no ano passado, Raimundo Colombo, alega abuso de poder econômico por parte de Seife, numa ação semelhante a que cassou no Tribunal Superior Eleitoral neste ano o ex-prefeito de Brusque, o Ari Vec, que foi cassado por essa questão de abuso do poder econômico, porque o dono da Avan, o velho da Avan, apoiava ele, da mesma forma que também apoiava o Jorge Seife, obviamente. Nos bastidores, há distintas versões sobre o que deve ocorrer no TRE de Santa Catarina, no caso do senador Seife. A unanimidade, porém, é que um provável pedido de vista de um dos juízes impedirá a conclusão do julgamento nesta quinta-feira. Nos bastidores aí se diz que ele teria aí 3 votos favoráveis, são 7 juízes que vão julgar o Jorge Seife. Nos bastidores se diz aí que ele teria 3 votos favoráveis pelo menos, e há dúvidas sobre o voto da relatora, da juíza relatora do caso. Ela vai fazer a leitura do seu voto e, na sequência, há essa expectativa de que um dos juízes vai pedir vistas e aí esse julgamento não vai ser concluído hoje. Mas nós vemos agora, quase um ano depois que o Jorge Seife está atuando como senador da República, ainda essa possibilidade dele ter o seu mandato cassado, ainda continua a perseguição àqueles que estavam em um lado determinado dessa eleição, e o Jorge Seife é um deles, e aí pode perder aí o seu mandato. Corre risco, claro, corre risco de perder o seu mandato o senador Jorge Seife. E o juiz federal substituto Leandro Paulo Cipriani intimou o governo do estado para que apresente um novo laudo ou estudo técnico sobre a situação da barragem norte de José Boatê. O documento, que havia sido enviado no dia 9 de outubro pelo estado, foi considerado inválido pelo magistrado porque a data é de agosto de 2021. O governo teve até a meia-noite desta última quinta-feira para apresentar um laudo atualizado que, de acordo com a determinação do juiz, permita constatar a segurança e as consequências do procedimento de fechamento das comportas da barragem em relação às comunidades indígenas afetadas ali, em relação aos demais munícipes da mesma localidade e dos demais habitantes da região do Vale do Itajaí. O fechamento da barragem conseguiu reter em 2 metros a inundação em Blumenau e outras cidades do Vale. No entanto, a reabertura foi mais difícil que o previsto e uma das comportas emperrou. Antes disso, a barragem verteu pela primeira vez na história devido à intensidade das chuvas no Alto Vale. A operação foi marcada por impasses e por um confronto entre polícias e os indígenas, né? Vocês estão lembrados que se posicionavam contra o fechamento da estrutura, alegando que não havia segurança na barragem por falta de manutenção. A situação repercutiu em todo o país e, inclusive, levou uma missão in loco do Ministério dos Povos Indígenas. E agora está aí o Estado sendo, então, intimado para que apresente um laudo técnico atualizado sobre a barragem.
Na verdade tinha até ontem, né? Até ontem, aliás, até hoje, na noite dessa quinta-feira hoje, para apresentar esse laudo. Tem até hoje para apresentar esse laudo o estado de Santa Catarina. E o que os indígenas só não alegaram aqui, disseram que não havia segurança na barragem por falta de manutenção. Eles não alegaram também, eles não disseram que eles depredaram a barragem, os instrumentos lá da barragem, a parte mecânica da barragem foi totalmente depredada, e quando foi para que acontecesse o fechamento ali das comportas, aconteceu muitas dificuldades por conta disso. O pessoal de manutenção precisou trabalhar muito ali para conseguir consertar aquilo que os indígenas depredaram por lá. Mas agora o Estado então tendo que apresentar um novo laudo. Se a barragem está em condições, né, plenas de atividade, esse laudo que se apresente, esse laudo técnico lá da barragem, e que se faça o que é preciso, o que é necessário fazer para que ela possa estar em operação. Se ainda se está faltando alguma coisa de indenização, de possibilidade lá de que os indígenas não sejam afetados quando a barragem está cheia, quando ela é utilizada para conter as enchentes e é utilizada para a finalidade para a qual ela foi construída, que isso seja feito, que os investimentos sejam feitos para que, quando nós precisarmos da atuação da barragem novamente, da utilização da barragem, esteja ela livre, e livre no sentido mecânico dela, naquilo que ela é feita para fazer, e também nesse aspecto do atendimento das necessidades da povoação que mora ali nos arredores, especificamente também da comunidade indígena que ali reside e vive. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta quinta-feira.